Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao início dessa semana de Copa do Mundo. Ontem teve o início da Copa do Mundo. Sei o resultado? Não, porque eu estou gravando previamente, mas você aí já sabe o resultado. Primeiro jogo do Grupo A entre Catar e Equador. Mas hoje a gente vai iniciar essa série com os destaques da Copa do Mundo e eu espero que vocês gostem. Para cada grupo, eu escolhi 2 jogadores, ou seja, 2 seleções representadas, onde a gente vai trocar uma ideia sobre o estilo de jogo, sobre as características dessa equipe, mas principalmente sobre esse jogador em destaque e o quanto ele consegue contribuir para o coletivo. Tá? Gostou da ideia? Então hoje a gente vai começar com a Holanda, com o Frank de Jong, é o jogador escolhido. Se gostou da ideia, por favor, já deixa o like, também já compartilha para o máximo de gente possível. E, por favor, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Programação especialíssima ao longo da Copa do Mundo, então eu conto com a tua presença. Fez tudo isso? Te agradeço demais e também peço que você deixe um comentário aqui embaixo para eu saber se vocês estão gostando e principalmente para saber se o que a gente está falando aqui está fazendo sentido, se tem ficado alguma dúvida ou não. Por favor, tudo aqui no comentário embaixo. Então a gente vai para a vinheta. E na volta, mais Frank de Jong, mais futebol aqui no NS Soccer. Pessoal, de volta e a gente já vai colocar na tela para vocês grandes momentos do Frank de Jong. Tá? Então a gente vai pegar 2 vídeos ali e vai passar esses grandes momentos. A gente vai alternar entre a forma que a gente vai comentar e, obviamente, esses momentos. Então, o primeiro ponto que a gente vai falar sobre ele, né, e a gente sempre faz aqui no canal, aquelas análises a partir de 3 pontos, né, a partir de 3 perspectivas. Uma perspectiva é a relação com a bola, outra a estruturação do espaço e a outra a comunicação na ação. Então, vamos começar pelo começo, vamos começar pela relação com a bola, e aí a gente pode olhar a relação com a bola em 2 momentos. O primeiro momento que a gente vai poder olhar vai ser ele diretamente em posse da bola, seja conduzindo, driblando, enfim, fazendo qualquer ação onde ele tem o domínio da bola. Então, esse é o primeiro ponto. Nessas ações onde ele vai ter o domínio da bola, a gente vai perceber que o De Jong tem uma característica muito importante, que é o passe. Ele consegue fazer esse processo de passe e principalmente esse giro que ele vai fazer agora, com uma habilidade muito grande. Então é aquele jogador que você, primeiro, consegue ter uma noção muito clara de que ele vai organizar a jogada para você, ele vai clarear a jogada e, principalmente, ele vai conseguir dar sequência na ação. E como que ele vai dar essa sequência? Mantendo essa posse. Então você pode olhar, ele vai receber essa bola agora, seja pelo passe rápido ou pela condução, ele vai conseguir fazer esse processo de gerar essa bola, conseguir o domínio e se posicionar muito bem. Então o De Jong ele vai ter essa característica de passe, que ela é muito importante para organizar a equipe, tá? Então essa é a primeira característica que vai ficar mais forte ali nessas ações com bola. E também, claro, ele vai ter uma característica também desse giro mais rápido do corpo. Então ele conseguir manter e dar sequência da ação mesmo sob pressão. Então ele tem uma facilidade desse domínio e condução num curto espaço da bola. Ele não vai ser um jogador de muitos toques na bola, né? De longas conduções, mas ele vai ser um jogador onde ele vai conseguir justamente clarear a jogada através da ação de passe. Então a relação com a bola dele é muito boa, mas ele não vai ser aquele jogador que vai se destacar de forma espetacular, não vai ser o cara do drible, o cara dos grandes highlights, mas ele vai ser o cara que vai conseguir organizar a equipe e colocar ela em situações melhores. Então, nesse sentido, a gente está falando diretamente de um jogador que vai contribuir demais. E, claro, a gente pode olhar o De Jong na fase ofensiva, ou seja, com o posse da bola, que nem a gente está olhando ali. E a gente pode olhar também ele ainda na fase ofensiva, mas no seguinte sentido. Ele é um jogador sempre muito bem posicionado corporeamente. Então, ele consegue receber essa bola geralmente em situação de domínio mais fácil para ele, né? Seja de costas para o gol adversário, né? Recebendo essa bola e fazendo o giro, como a gente comentou, ou, que nem agora, por exemplo,
ou ele é um jogador também que vai se posicionar muito bem para receber essa bola também em profundidade, também aparecendo um pouco mais à frente. Então, assim, ele consegue ter essa característica de não só organizar a equipe, mas estar sempre apto a participar da jogada, sempre apto a participar da próxima ação com bola. E aí ele consegue organizar e comunicar muito bem com os seus companheiros, mas a gente vai chegar lá na análise. Para além disso, o que a gente pode observar dele? A gente vai poder observar dele uma atuação um pouco mais próxima da faixa central, e aí eu estou olhando sem a posse da bola, uma atuação onde ele vai ter uma função de defesa, seja pela interceptação ou pelo desarme, mas principalmente pela interceptação, muito importante. Ele é um jogador que ao longo desses anos de Barcelona tiveram alguns momentos, como a gente pode observar em algumas imagens aí, onde ele atuou, seja como meia central, né, na função onde foi do Xavi, do Iniesta, Rakitic, ou também na função do De Jong, então ele consegue, do Busquets, perdão. Então ele consegue atuar naquelas duas funções no meio campo, e aí ele tem tanto a característica de passe, quanto essa característica mais de defesa, onde ele vai participar diretamente da recuperação da posse. Então é um jogador que vai conseguir contribuir demais para a seleção holandesa, justamente por essa característica de alternar as posições, de estar presente também nesse momento de recuperação da posse, num momento defensivo e também mais à frente podendo aparecer. Então, assim, você tem uma característica de poder alternar esse jogador em diferentes posições. Uma Holanda que provavelmente pode jogar com 3 zagueiros, então ou ele pode chegar e aproximar, forçando ali um losango, né, a partir dos 3 zagueiros mais ele, ou até mesmo ele pode dar um pouco mais de apoio para o ataque. Então ele consegue ter essas funções e muito dessa característica de marcação e também de passe permite com que ele faça as duas funções ao longo da Copa. Tá? Para além disso, o que a gente pode observar também? Olhando a estruturação de espaço, ele é um cara que vai percorrer mais a faixa central, né, do campo, né, e mais na região de meio. Então a gente está falando muito mais na região de meio campo. Esses movimentos mais laterais vão ser de apoio direto aos laterais na fase de defesa ou até mesmo aos pontas, a depender da construção da jogada. Então ele pode cair um pouco mais, mas a faixa que ele vai mais ocupar será a central. E aí, observando essa questão dessa faixa central, ela é importantíssima para que ele possa desenvolver esse jogo que a gente está falando. Justamente porque, ao jogar ali, permite com que ele participe da jogada, seja na construção, aí um desarme dele, seja na construção do início da jogada, recebendo aquela bola ali próximo mais ao goleiro, né, como uma opção ali de saída de jogo, ou até mesmo ele vai participar dessa mudança, dessa transição de lado. Então, quando a equipe começar a construir a jogada na direita e for passar para a esquerda, por exemplo, né, sair de uma banda para outra, ele é um cara que vai colaborar muito nesse processo, justamente auxiliando esse tipo de ação que está acontecendo na tela para vocês, que é essa inversão, que é o passe onde ele vai conseguir encontrar um companheiro de equipe mais bem posicionado. Então, em termos de espaço, ele vai conseguir estruturar isso muito bem nessa faixa de campo. Então ele tende a ter uma atuação um pouco maior ali. Óbvio, se ele consegue atuar nas duas do meio campo, é capaz de ele ter uma atuação muito mais próxima da própria área, né? A depender da situação de jogo para a Holanda, ou na faixa de meio campo. Estou dividindo o campo ali em 3, tá? Só para vocês terem uma noção. Então ele pode ter ali na faixa de defesa, um pouco menos, obviamente, do que na faixa de meio campo, mas a depender da movimentação da equipe da Holanda, ele vai ter menos atuações mais próximas à área de ataque, ao último terço do campo que o pessoal fala, tá? E isso por quê? Porque a Holanda, se ela jogar com os 3 zagueiros, que é o que ela vinha fazendo, ela passa a ter 2 alas ou laterais que vão apoiar bastante e passa a ter 2 atacantes mais centralizados. Então você tem pessoas já ocupando as faixas de campo pelas laterais e também pelo meio campo. Então sobra um pouco menos de espaço e, óbvio, ele vai estar na função muito mais de encontrar esses jogadores em velocidade do que ele estar em velocidade. Pode acontecer? Claro que pode. O jogo é inédito. Então, tudo vai depender da demanda que o jogo proporcionar. Mas a função majoritária dele será essa. Tá? E aí, olhando o processo de comunicação na ação, é sempre muito importante a gente perceber isso. E a gente vai para
um outro vídeo também de melhores momentos do De Jong, é sempre muito importante perceber o seguinte: na comunicação na ação, é muito importante você ter entendimento das características dos jogadores que jogam com você, tá? Então, esse tipo de leitura que ele está fazendo, por exemplo, nesse gol, de você ter um entendimento que teu jogador tende a fazer essa jogada de profundidade e rolar essa bola para trás, ou que ele não vai buscar tanta finalização, o jogador é um pouco mais de assistência, né? E aí ele conseguir se posicionar melhor em campo, permite com que ele tenha uma boa comunicação com os companheiros. Então, nesse cenário, o De Jong, até pelas características de passe, é um jogador que vai interagir muito com jogadores mais próximos dele, mas também ele vai conseguir ter determinadas ações que vão possibilitar que a equipe toda possa interagir. E o que eu estou chamando disso? E é importante a gente ter isso muito claro. Quando a gente olha as interações, geralmente a gente está olhando o conjunto de passe, tá? Assim, é o comum que a gente acaba fazendo em análise, mas tem um processo que é facilitar a jogada. Então, o De Jong é um facilitador. Como ele consegue clarear a jogada, por vezes ele não vai ser o cara da assistência, ou da finalização, ou do gol, mas vai ser um cara diretamente que vai produzir para o jogo um efeito importantíssimo, que é permitir que a sequência da jogada, a sequência do ataque, seja mais tranquila para os seus companheiros. Então, a jogada que ele vai clarear permite com que a equipe chegue com jogadores em vantagem numérica, chegue em situações onde o jogador esteja em vantagem posicional. Então, uma série de outras situações onde isso vai clarear para os próprios jogadores da Holanda. Então, a gente está falando de um jogador muito habilidoso, um jogador que consegue comunicar muito bem. E naquele cenário que a gente falou da defesa, né, da importância dele na interceptação e no desarme, a gente está falando de um cenário onde ele tem uma leitura de jogo do adversário também muito boa. Então, para além dos passes que ele vai fazer e vai fazer muito bem, você ainda tem como característica, nossa, que passe, você ainda tem como característica uma leitura de jogo muito boa. Pecado essa bola, né? Não vai dar o final da jogada. Você tem uma leitura de jogo muito boa e, além disso, você tem como característica necessária para esse tipo de atuação. Perdeu o gol. Você tem a característica como necessária para esse tipo de atuação, uma situação onde você, ao ler o adversário, ao ter a capacidade de ler o adversário, você consegue se posicionar muito melhor. E o De Jong faz muito bem isso. Então, ele consegue ter essa característica de marcação. Claro, ele não vai ser um marcador muito forte, ele não vai ser um cara, um volante mesmo mais tradicional, o Rodri, por exemplo, da seleção da Espanha, ou não vai ser o Busquets nos bons tempos, ou não vai ser o Casemiro, mas ele vai ter uma função muito interessante justamente nesse sentido, de conseguir fazer a leitura de jogo e antecipar a ação. E aí antecipar seja pelo desarme ou pela interceptação, justamente pela capacidade que ele tem de interagir com o adversário. Então, interagir com o adversário é ter a capacidade de ler este adversário, entender o que ele vai querer fazer para que ele se beneficie, né, para o adversário se beneficiar, e tomar a decisão para recuperar ou pelo menos para retardar a jogada naquele momento. Então, o De Jong é muito completo nesse cenário e compensa demais acompanhar. Acredito que hoje, quando o vídeo está indo ao ar, a Holanda estará jogando, né? Estará em campo. Então, para vocês, vejam o vídeo e também vejam, obviamente, o jogo da Copa do Mundo, que vale muito a pena acompanhar este craque. Gostaram do vídeo? Então, o de sempre. Like, comentário, compartilhamento. Também vou pedir para vocês se inscreverem no canal e ativarem o sininho. E também um outro ponto importante. Pô, Iago, gostei desse vídeo, mas eu acho que o destaque da Holanda é outro cara que apareceu na Copa do Mundo. Por favor, deixa aqui embaixo. Como a gente vai ter um mês de Copa do Mundo até o dia 17, quanto mais jogadores vocês colocarem aqui, mais eu vejo se eu consigo fazer, obviamente, os vídeos. As produções demoram um pouquinho, mas a gente consegue colocar no ar, colocar algumas análises para vocês diferentes e até mesmo com os dados da Copa do Mundo já rolando. Então, por favor, deixa aqui embaixo
nos comentários quem vocês gostariam de ver aqui, seja da seleção da Holanda ou de qualquer outra seleção, tá? Eu vou sempre colocando vídeos novos aqui, todo dia um jogador novo, até a gente acabar os 16, depois a programação para a fase final da Copa do Mundo também, beleza? Então, pessoal, o vídeo de hoje é esse. Agradeço demais a audiência de vocês, um grande abraço e valeu!